Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lembrando que eu sou o professor Daniel Guzmão e essa é a nossa disciplina Estado, Governo e Mercado. Essa será a nossa segunda aula. Hoje vamos abordar a relação entre o governo, Estado e mercado durante o século XX. As relações entre Estado e mercado conheceriam situações extremas ao longo do século XX, do apogeu do liberalismo na Europa e nas Américas e no início do século, em que o Estado pouco intervia nas relações entre seus cidadãos. A Europa iria conhecer o seu oposto nos anos que imediatamente seguiram a Primeira Guerra Mundial. Sobre o território e os povos, que até 1917 compõem o Império Russo, seria instituída a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde o Estado passaria a assumir todo o controle do processo produtivo e o mercado iria praticamente desaparecer como instituição ordenadora das relações sociais. Nas Américas, a partir de 1930 e na Europa Ocidental, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, iria surgir uma combinação híbrida entre Estado e mercado como agentes e princípios reguladores da vida econômica e social, na qual o Estado teria certamente o papel preponderante sobre o mercado, mas sem pretender destruí-lo e garantindo com a sua intervenção as condições para a acumulação privada de capital. A partir dos anos de 1980, começaria no Ocidente uma onda de desestatização das relações econômicas e sociais, de revalorização do mercado como instância regulatória, que na década seguinte iria crescer e espalhar-se por diversas partes do mundo, atingindo inclusive a União Soviética. Vamos ver agora uma das 4 formas de Estado conhecidas pelo mundo durante o século XX, atentando para as características distintivas e específicas de cada uma e para os diferentes fatores que levaram à sua emergência e declínio. O Estado liberal, o Estado socialista, o Estado de bem-estar social e o neoliberal. Vamos começar primeiro pelo Estado liberal. Por liberal, designa-se uma ordem política sobre a qual todos os indivíduos são livres, independentes, não submetidos ao poder de nenhuma outra pessoa, mas todos igualmente submetidos à lei. E por Estado mínimo, designa-se a organização política que interviria apenas naquilo que fosse estritamente necessário para garantir a liberdade e igualdade dos cidadãos, ficando todas as demais dimensões da vida social a cabo da regulação de mercado. Essas definições de Estado liberal e Estado mínimo iriam ser recorrentemente invocadas no debate político ao longo do século XX. Nesse Estado, cabia ao poder público a manutenção da lei e da ordem, para que os indivíduos pudessem se dedicar aos seus interesses privados e suas atividades no mercado. Por meio das Forças Armadas Nacionais, o Estado garantiria a defesa no país das agressões externas e integridade do seu povo e do seu território, a segurança dos seus portos, das rotas de comércio pelos mares. Um corpo de diplomatas profissionais asseguraria o contato e as boas relações com as demais potências estrangeiras, defendendo os interesses do país e dos seus cidadãos do mundo. Internamente, por meio de tribunais, o Estado distribuiria a justiça, dirimindo os conflitos entre as partes, julgando os crimes e impondo penas. Por meio de seu sistema prisional, encarceraria e puniria os condenados, e ao Estado caberia assegurar o direito e usufruto da propriedade e a proteção à vida, o direito de ir e vir dos seus cidadãos e a ordem pública. Para isso, teria de zelar pela administração e cumprimento das leis, manutenção dos registros de bens e direitos, conservação e segurança das estradas, policiamento das cidades e espaços públicos e repressão física quando necessário. Para manter tudo isso, o Estado necessitava recolher impostos, administrar o patrimônio e as finanças públicas, além de emitir moeda que seria utilizada como meio de troca pelos agentes privados no mercado. Como a gente pode perceber, o Estado mínimo dos liberais não era tão mínimo assim, embora fosse bem menor que as demais formas de Estado que iriam lhe suceder. A ideia do funcionamento do Estado liberal, e coerente com o princípio do liberalismo, era que o mercado seria uma instituição autorregulável, não necessitando da intervenção do Estado para funcionar bem, o que, de certa forma, garantiria autonomia no campo econômico em relação ao político. Foi sob essa forma de conceber a organização da vida coletiva que a humanidade experimentou o processo mais extremado de mercantilização das relações sociais. Vamos lá no slide para a gente entender um pouco sobre isso.
Bom, esse slide aqui é terra, trabalho e dinheiro. O pensador húngaro Karl Polanyi iria observar que em toda a história econômica seria apenas sobre o Estado liberal que os três elementos fundamentais, que seriam terra, trabalho e dinheiro, iriam se transformar em mercadoria. Para Polanyi, mercadorias são objetos produzidos para a venda no mercado, de forma que o trabalho, a terra e o dinheiro não são de fato mercadorias, mas mercadorias fictícias. Assim sendo, escreveria o autor, se o mercado dirigisse essas mercadorias fictícias, a sociedade iria desmoronar. Na Inglaterra do século XIX, por exemplo, o trabalho infantil nas minas de carvão só iria ser proibido em 1842 e a jornada de trabalho feminina reduzida para 12 horas diárias apenas 2 anos mais tarde. Somente em 1874, por exemplo, o direito de greve iria ser reconhecido, embora o Estado liberal não obrigasse ninguém a trabalhar. No entanto, a mendicância era proibida. Assim, com o auxílio do direito aos pobres, sob qualquer forma, dinheiro, comida, roupas ou outros bens, a não ser por intermédio de certas instituições, como por exemplo o workhouse, onde os pobres e incapazes de se sustentar podiam morar, comer e trabalhar, mas em condições suficientemente duras para que não os levasse a se acomodar àquela vida e o estimulasse a procurar o trabalho ao mercado, tornando os indivíduos independentes. Foi somente na virada do século XIX para o XX que os estados liberais iriam se transformar em democracias representativas, com a adoção do sufrágio universal masculino. A partir de então, todo cidadão do sexo masculino passaria a poder votar e ser votado, independente da sua renda, e o voto teria o mesmo peso que os votos dos demais cidadãos. Mas se o Estado liberal sobreviveu ao advento da democracia e contra todas as expectativas mostrou haver compatibilidade entre o sufrágio universal e a economia de mercado, ele não ia resistir à crise financeira, econômica e social que eclodiria com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. A complexidade da economia e da sociedade capitalista havia chegado a tal ponto que mesmo os mais convictos liberais não eram capazes de acreditar que o mercado fosse autorregulável, dispensando a intervenção do Estado. A partir daquele momento, uma onda antiliberal começaria a se espalhar pelo mundo, ainda de forma com intensidades diferentes conforme a região do planeta, sendo menor nos países onde o liberalismo havia criado raízes mais fortes na mentalidade popular e das elites econômicas e políticas, e maior onde sua penetração havia sido mais limitada. E no nosso país, como o liberalismo passou por aqui? Vamos lá. Embora o Brasil não tenha conhecido, no mesmo período, um Estado tipicamente liberal como a Europa Ocidental e os Estados Unidos, muitas características daquele Estado se fizeram presentes no Estado brasileiro. O que nos impede de classificarmos como liberal o Estado vigente durante o Império e a Primeira República são basicamente dois fatores. A escravidão, aqui o primeiro fator, a escravidão, que é a negação da liberdade e igualdade civil que caracteriza o liberalismo e marcaria todo o período monárquico, e a ausência da participação efetiva do cidadão no processo político aqui, e de controle do governo pelo parlamento sobre a Primeira República, que caracteriza a liberdade política sobre o Estado liberal. Agora nós veremos o Estado socialista. Antes que ficasse claro que o Estado liberal encontrava-se em inapelável declínio no Ocidente, surgiria na Rússia o primeiro Estado socialista da história. Diferentemente do Estado liberal, que emergiria de um longo processo histórico, cheio de idas e vindas, durante o qual se produziam profundas modificações na morfologia social e economia dos países, onde ele iria finalmente se implantar, o primeiro Estado socialista surgiria de uma revolução inspirada na doutrina marxista-leninista, que pretendia subverter completamente as bases da organização social, política e econômica da Rússia. As características do Estado socialista são facilmente identificáveis, pois contrastam fortemente com as do Estado liberal.
Se sobre este o pêndulo social atingiria seu ponto máximo à direita, com o mercado desempenhando historicamente o maior papel na regulação das relações sociais e o Estado o menor, sobre o Estado socialista o pêndulo chegaria ao seu ponto máximo à esquerda, com o Estado ocupando o maior papel já desempenhado na regulação da vida social e o mercado o menor, ou seja, mais Estado e menos mercado. Vejamos aqui algumas características do Estado socialista. Os meios de produção socializados. No socialismo, toda a estrutura produtiva, como empresas comerciais, indústrias, terras agrícolas, dentre outras, são de propriedade da sociedade e gerenciada pelo Estado. Toda a riqueza gerada pelos processos produtivos é igualmente dividida por todos. A gente percebe também a inexistência de sociedades divididas em classes, como acontece aqui. Como os meios de produção pertencem à sociedade, existe somente uma classe, a dos proletariados. Todos trabalham em conjunto e com o mesmo propósito, de melhorar a sociedade. Por isso não existem empregados nem patrões. E a economia, com isso, fica planificada e controlada pelo Estado. O Estado realiza o controle de todos os segmentos da economia e é responsável por regular a produção e o estoque, o valor do salário, o controle dos preços e etc. Configuração completamente diferente do sistema liberal, que vigora no capitalismo, no qual o próprio mercado controla a economia. Dessa forma, não há concorrência e variação dos preços. Diferentemente do Estado liberal, que se pretendia equidistante das classes sociais e neutro em relação aos seus interesses específicos, o Estado socialista reivindicaria a representação dos interesses da maioria trabalhadora, dos campos e das cidades, antes oprimida pelos capitalistas. Essa representação se daria por meio do Partido Comunista, único legítimo representante de seus interesses. A essência do totalitarismo estaria na intenção de controlar todas as instâncias da vida social, a ponto de diluir fronteiras entre o Estado e a sociedade civil, e na reivindicação do monopólio da verdade. Com todos os recursos econômicos e sociais reunidos sob o controle do Estado e direção do Partido Comunista, a União Soviética pôs em prática a primeira e provavelmente mais bem-sucedida experiência de planejamento central de Estado, os planos quinquenais de investimento e desenvolvimento da indústria. Em praticamente 2 décadas, a União Soviética deixou de ser um país basicamente agrário e dotado apenas de uma indústria incipiente para se tornar uma potência industrial, capaz de enfrentar e se tornar a força decisiva que iria derrotar militarmente o exército mais rico e mais bem armado dos países europeus, a Alemanha nazista. Se nos primeiros anos após a Segunda Guerra Mundial, o padrão de consumo, saúde e educação dos habitantes da Europa Ocidental e capitalista e da Europa Oriental e socialista diferiam um pouco, com o passar dos anos, a diferença aumentaria muito em favor dos ocidentais. Enquanto o bem-estar material destes havia crescido incessantemente durante 30 anos desde o fim da Segunda Guerra, o dos seus vizinhos orientais encontrava-se estagnado já há bastante tempo. Pensemos no conceito que já vimos anteriormente. O que dizer, então, do que se passava do lado oriental, onde o Estado havia ocupado todo o espaço da iniciativa privada e o crescimento econômico estagnado bem antes? Como estava o pêndulo da sociedade nesse caso? Fica aí a reflexão para ser feita com o apoio do nosso material. Pensar como estava o pêndulo nessa sociedade. Vamos falar agora de uma forma de Estado que viria substituí-lo no Ocidente e que teve grande influência sobre a transformação do Estado brasileiro. O estado de bem-estar social. Vamos no slide para a gente compreender. A forma de Estado que começaria a se desenhar no Ocidente após a crise econômica de 29 e que ganharia seus contornos mais bem definidos após a Segunda Guerra Mundial, recebeu diversos nomes. O sociólogo alemão Klaus Hoff chamou de welfare state keynesiano. O seu colega francês Pierre Rosanvallon de Estado da Providência. Outros ainda designaram como Estado assistencial ou Estado de bem-estar social. No entanto,
Independentemente dos nomes dados, todas essas denominações fizeram referência a uma forma específica do Estado. O Estado como mercado queria suceder o Estado liberal e que usaria força estatal por meio de implementação de políticas públicas, visando o quê? Intervir nas leis de mercado e assegurar para os seus cidadãos um patamar mínimo de igualdade social, um padrão mínimo de bem-estar social. O estado de bem-estar social sucede o estado liberal, intervindo por meio de políticas públicas no mercado, a fim de assegurar aos seus cidadãos um patamar mínimo de igualdade social e um padrão mínimo de bem-estar. O estado de bem-estar social é um modo de organização no qual o Estado se encarrega da promoção social e da economia. Ao longo dos séculos, as escolas de pensamento econômico retiraram a participação do Estado na economia, concedendo grandes espaços e influência ao que se designou como liberalismo. Esse tipo de orientação ideológica prevê maior liberdade para o mercado, sem regulamentação do Estado. Vigorou no século XIX, mas entrou em profunda crise no início do século XX. A Primeira Guerra Mundial, entre outras coisas, foi resultado da intensa disputa por mercados travada por países europeus, encerrando um período de grande desenvolvimento. Pior ainda seria a crise econômica de 29, decorrente da superprodução que o mercado foi incapaz de absorver. Até então, estava em pauta a retirada do Estado da regulamentação econômica. Mas a solução da crise foi justamente a retomada do Estado. Defensores do liberalismo acreditavam que a intervenção do Estado na economia e o investimento em políticas sociais eram, na verdade, gastos maléficos para a economia. No entanto, essas duas medidas reativaram a economia. A partir da década de 1930, então, expandiu o modelo chamado Estado de Bem-Estar Social, no qual o Estado é organizador da política e da economia, encarregando-se da promoção e defesa social. O Estado atua ao lado de sindicatos, empresas privadas, atendendo às características de cada país com o intuito de garantir serviços públicos e proteção à população. Os países europeus foram os primeiros e principais incorporadores do modelo, que agradou os defensores da social-democracia. A principal referência no continente veio da região escandinava. Até hoje, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca são destaques na aplicação do estado de bem-estar social. São países que estão no topo do ranking de melhor índice de desenvolvimento humano. O estado de bem-estar social ganhou ainda mais terreno com a inclusão do conceito de cidadania propagado após a queda dos regimes totalitários na Europa. Associou-se à ideia de que os indivíduos são dotados de direitos sociais. O modelo de organização estatal concede ao indivíduo bens e serviços públicos durante toda a vida. Os direitos sociais conferem serviços de educação, saúde, seguridade e lazer. E aqui no Brasil, como ocorreu essa tentativa de bem-estar social? Então nós vamos ver durante uma parte da história aqui do Brasil. A partir de 1930, o Estado brasileiro passou a intervir crescentemente e de forma decisiva no desenvolvimento econômico e social do país, por meio de um conjunto de instrumentos criado ao longo do tempo com objetivos e ações próprios, mas relacionados e coordenados. Esses instrumentos podem ser classificados em 4 grandes grupos: inovação legislativa, com a elaboração de códigos e leis específicas; inovação institucional, com a criação de conselhos, departamentos, institutos, autarquias e empresas públicas; formulação e implementação de políticas econômicas voltada para a área cambial, monetária, de crédito, comércio exterior e seguros; e formulação e implementação de políticas sociais, de regulação das relações industriais, de previdência, assistência e proteção ao trabalhador, saúde, educação, saneamento e habitação. Por exemplo, na área social, a principal inovação institucional foi a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, 10 dias após a chegada de Vargas ao poder. Diversas comissões e conselhos seriam também criados no interior do Estado, grafado com E maiúsculo, lembrando, tendo em vista capacitá-lo a intervir mais decididamente em outras esferas da atividade econômica, como no Conselho Nacional de Petróleo, Conselho de Imigração e Colonização, a Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional, em 1940,
Comissão Nacional de Ferrovias, Comissão Nacional de Combustíveis e Lubrificantes em 41, a Comissão do Vale do Rio Doce em 1942, e ainda no plano da inovação institucional foram criados o Instituto Nacional do Mate, Instituto Nacional do Pinho e Instituto Nacional do Sal, estendendo o controle do Estado federal sobre outros segmentos da atividade econômica, regionalmente localizados. Houve também um esboço de implantação do Estado de Bem-Estar Social nas décadas de 1970 e 80. Todavia, o modelo não seria aplicado como investimento produtivo para a sociedade, mas de forma assistencialista. Logo, o que se verificou foi a manutenção acentuada das desigualdades sociais, os elevados índices de pobreza e insucesso do Índice de Desenvolvimento Humano. O governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1994 a 2002, assumiu o modelo neoliberal como direcionador do Estado, fazendo a contraposição. Seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, recuperou as ideias do Estado-providência, investindo em políticas sociais que resultariam na diminuição dos índices de pobreza. Enquanto o mundo crescia sem parar e o nível de bem-estar das pessoas em geral aumentava, ninguém ousaria seriamente contestar o modelo econômico e o papel do Estado. Foi assim nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina e Ásia. Mas quando o período de bonança acabou, as vozes contrárias ao avanço do Estado e pelo sucesso deste, até então caladas, começaram a se fazer ouvir. Foi então nesse momento que o liberalismo, tal como uma fênix, renasceu das suas próprias cinzas. O pêndulo social, tendo atingido seu ponto máximo à esquerda, começaria então seu trajeto inverso, rumo à liberalização do mercado. Com isso, apresentamos agora o último dos 4 estados, que é o Estado neoliberal. O Estado neoliberal, na virada dos anos de 1970 para a década de 80, teve um modelo de desenvolvimento econômico e social até então vigente, marcado pela forte intervenção do Estado em praticamente todas as esferas sociais, mas parecia ter se esgotado. Nesse contexto, surgiram com força as ideias liberais até então adormecidas, para reativar as economias e colocar novamente o mundo na rota do crescimento. O renascimento desse ideário convencionou-se a chamar de neoliberalismo e seria protagonizado no mundo pelos governos de, por exemplo, Margaret Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos, em 1981 a 89. Podemos definir o neoliberalismo como um conjunto de ideias e políticas econômicas capitalistas que defende a não participação do Estado na economia. De acordo com essa doutrina, deve haver total liberdade de comércio, livre mercado, pois esse princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social do país. Ele surgiu na década de 1970 através da escola monetarista do economista Milton Friedman, como uma solução para a crise que atingiu a economia mundial em 73, provocada pelo aumento expressivo do preço de petróleo. Vamos lá, as principais características do neoliberalismo, os princípios básicos. Vamos lá, mínima participação estatal nos rumos da economia, pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, política de privatização de empresas estatais, livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização, abertura da economia para a entrada de multinacionais, adoção de medidas contra o protecionismo econômico, a desburocratização do Estado, leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades econômicas, diminuição do tamanho do Estado, tornando-o mais eficiente, posição contrária aos impostos e tributos excessivos, aumento da produção com o objetivo básico de atingir desenvolvimento econômico. Era também contra o controle de preços de produtos e serviços por parte do Estado, ou seja, lei da oferta e demanda é suficiente para regular o mercado. A base da economia deve ser formada por empresas privadas. Tem também a defesa dos princípios econômicos do capitalismo. Então, quais são as diferenças entre o liberalismo e o neoliberalismo? Ao se oporem ao Estado absolutista, os liberais do passado propunham que o Estado deixasse de intervir nas relações econômicas entre os agentes privados para que o mercado pudesse funcionar adequadamente, como um mecanismo autorregulador. A retração do Estado
não se restringia às relações comerciais e de produção, mas atingiria inclusive a assistência pública prestada aos mais pobres, considerada como contrária ao princípio da autodependência de cidadãos iguais. A única exceção admitida foi a assistência prestada nas workhouses inglesas, destinadas a acolher aqueles que se mostravam incapazes de prover o seu próprio sustento, ou seja, aos excluídos e não cidadãos de fato. Já as críticas ao neoliberalismo, ao estado de bem-estar social e sua proposta para tirar a sociedade capitalista da crise que se encontrava, são dirigidas à não intervenção do Estado em geral, mas à sua intervenção específica em determinadas esferas das relações econômicas, como o mercado de trabalho, mercado de capitais, mercado de bens e serviços. Ao contrário do que pensavam os liberais do século XIX, esses mercados não seriam autorreguláveis, necessitando a regulação do Estado para que pudessem funcionar adequadamente. O problema, portanto, não seria a regulação estatal em si, mas o seu excesso, que acabou comprometendo com o bom funcionamento do mercado, ou os mercados potenciais, isto é, naquelas esferas de atividade econômica sob monopólio estatal, mas passíveis de serem privatizadas. Quanto às políticas sociais, essas manteriam seu lugar na agenda do Estado como direito de cidadania, instrumentos da promoção da equidade. No nosso material, tem exemplos interessantíssimos sobre o acesso à telefonia, a criação de agências reguladoras e, mais uma vez, peço que deem uma lida lá no material, visando complementar a formação e auxiliar nas discussões do fórum e demais atividades. Vamos lá, algumas críticas ao neoliberalismo. Os críticos ao sistema, a esse sistema, afirmam que a economia neoliberal só beneficia as grandes potências econômicas e as empresas multinacionais. Os países pobres ou em processo de desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, sofrem com o resultado de uma política neoliberal. Nesses países, são apontadas como causa do neoliberalismo desemprego, baixos salários, aumento das diferenças sociais e dependência do capital internacional. Os defensores do neoliberalismo acreditam que esse sistema é capaz de proporcionar o desenvolvimento econômico e social de um país. Defendem que o neoliberalismo deixa a economia mais competitiva, proporciona o desenvolvimento tecnológico e, através da livre concorrência, faz os preços e a inflação caírem. Vejamos agora alguns exemplos de governo que adotaram as políticas econômicas neoliberais nos últimos anos. No Brasil, nós temos Fernando Collor de Mello, que governou de 1990 a 92, e Fernando Henrique Cardoso, que governou de 95 a 2003. No Chile, tem o Eduardo Frei, que governou de 94 a 2000, e Ricardo Lagos, de 2000 a 2006, e Michelle Bachelet, de 2006 a 2010. Nos Estados Unidos, temos fortes exemplos do neoliberalismo, com o Ronald Reagan e o George Bush. George Bush, o pai e o filho, governaram no mesmo modelo. No México temos o Vicente Fox e no Reino Unido também outro exemplo muito forte, que é a Margaret Thatcher. No entanto, mesmo que essa expectativa venha a se confirmar, a experiência histórica não nos autorizaria a imaginar um retorno ao estado de bem-estar social, ao Estado socialista ou a outra forma de Estado anterior, pelo simples fato de que a história não se repete. Mas a atenção para o movimento pendular da história, para os princípios escritos nas duas matrizes, que até hoje animam as discussões e projetos da sociedade ocidental. Continuará ainda sendo a principal referência a guiar as ações dos indivíduos e a iluminar quem quer que queira pensar o Estado e atuar na gestão pública. Ao encerrar os estudos do tema dessa disciplina, e antes que você passe à atividade de sistematização e avaliação dos conhecimentos, caberia aqui algumas considerações ainda. Um objeto tão amplo e complexo como das relações entre o Estado, o governo e o mercado não é passível de ser estudado exaustivamente, ficando sempre um ou outro aspecto a ser analisado. E muitos autores nem foram mencionados aqui. No entanto, a impossibilidade de estudar e não conhecer tudo sobre o tema não nos impossibilita de visualizarmos, compreendermos o todo. As muitas diferenças não examinadas entre o Estado liberal da Inglaterra e nos Estados Unidos no início do século XX, entre o Estado socialista da União Soviética
e na China, de Mao Tse-tung, não nos impedem de compreendermos o que havia em comum nas relações entre Estado, governo e mercado, em cada par de países, e nos permitem classificar os primeiros como liberais e os segundos como comunistas. De forma análoga, apesar das articulações concretas entre Estado e mercado serem absolutamente singulares, em cada país é plenamente possível agrupá-los conforme padrões dominantes, como mais mercados e menos Estados sobre Estados liberais, e mais Estado e menos mercado sobre o Estado socialista. Por isso, o objetivo dessa disciplina foi precisamente o de apresentar e trabalhar alguns conceitos, teorias, informações históricas, de forma a possibilitar que você compreenda as diferentes e sempre mutantes relações entre Estado e mercado no mundo contemporâneo, como um todo, já que é impossível conhecer tudo. Com base no conhecimento desenvolvido nessa disciplina, você poderá tornar capaz de acrescentar ao seu repertório novas informações históricas, novos autores, novas teorias e, sobretudo, compreender o mundo em que vive e que atua. Novamente agradeço a todos que participaram dessa disciplina e continuo à disposição de vocês, contando também com a participação de vocês nos fóruns e nas atividades propostas. Desde já agradeço e até mais.